Opa, e aí pessoal, tudo certo? Os Textos de 3 no ar para mais um dia de análise, palpites e prognósticos aqui a respeito do Mundial FIBA 2023, que está acabando aí a sua fase de grupos. Amanhã, dia derradeiro para alguns dos grupos, dentre eles o A, o D, o E e o H. Grupos esses que nós vamos analisar hoje, dar alguns palpites para vocês e, claro, dar a nossa opinião de como esses jogos devem se desenvolver. Mas antes da gente começar, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo e a gente trazer mais palpites aqui para vocês de Mundial FIBA nos últimos dias por conta de problemas técnicos. Não tivemos como trazer para vocês, mas o card do nosso primeiro dia de palpites está aqui em cima. Beleza? Bora começar aqui com Angola e República Dominicana. A República Dominicana que tem o melhor desempenho desse grupo. Eles lideram aí o grupo A diante da Itália, Angola e Filipinas. A Angola ainda tem chance de classificação e a República Dominicana deve querer vencer mais essa partida, até porque eles não têm nada garantido. Lembrando que quem vencer ganha 2 pontos e quem perder acaba adicionando só 1 ponto por conta de ter feito o jogo em si. O que tudo isso significa é que um possível cenário a gente pode ter a Itália e a Angola se classificando, já que a Itália deve vencer as Filipinas, já antecipando o nosso palpite, mas depois nós justificamos para vocês, e a Angola vai ter um confronto aqui com a República Dominicana que não pode perder. Infelizmente, a gente tem aqui uma odd muito baixa, mas quem sabe pegar no ao vivo, até porque nada vem sendo tão simples assim. A grande maioria desses jogos com seleções de não tanta tradição vem sendo mais equilibrados do que aquilo que se espera. Então a República Dominicana, que é sim favorita, tem o melhor jogador, a melhor campanha, deve se sair bem, deve vencer. E repito, o palpite de vitória deles ali no ao vivo com uma odd mais interessante deve ser o melhor a ser feito. E agora vamos falar aqui do outro jogo do grupo, Filipinas e Itália. Itália amplamente favorita, mas eles vão encarar uma seleção das Filipinas que tem o melhor jogador em quadra. No caso, Jordan Clarkson é melhor do que os principais jogadores da Itália, e mais do que isso, a torcida a seu favor e o objetivo de, além de jogar em casa, vencer e agradar os seus torcedores, de não ter uma das piores campanhas como aconteceu na Copa do Mundo anterior, onde as Filipinas foi a pior seleção do Mundial. Eles querem fugir o máximo possível disso, então eles vão estar com o nível ali de responsabilidade dentro desse jogo, por mais que eles não tenham chance de se classificar lá em cima. Então, apesar de achar que a Itália é favorita para esse jogo, que eles devem vencer, até porque tem mais tradição e mais do que isso, mais jogadores experientes jogando em uma liga ali relevante, a gente está falando aqui de uma odd também muito baixa. Então, vale a pena ficar de olho ali no handicap positivo da seleção das Filipinas, esticar o máximo possível. É claro, a Itália vai assumir a liderança em algum momento da partida, então dá até para pegar uma linha melhor ali, pagando pelo menos uns 50, que é o que eu gosto de trabalhar, mais 16,5 pontos para as Filipinas é o meu palpite inicial. Lembrando, dá para tentar pegar um mais 19,5, mais 18,5, pagando a mesma coisa ali no ao vivo com certeza, e as Filipinas devem pelo menos não perder de 20 pontos de diferença ou mais, pelo menos é isso que eu espero. A seleção das Filipinas, além de, repito, ter o fator casa a seu favor, toda a pressão está do lado ali da seleção italiana. E mais do que isso, eles conseguiram cobrir esse handicap contra a Angola e contra a República Dominicana. Acho possível, até porque a gente está com uma linha bem alta, que eles cubram contra a Itália, que vive um contexto de vencer ou vencer. Então, por todos esses fatores aí psicológicos, eu acho que dá para as Filipinas surpreender no sentido de perder de pouco. Vamos aqui agora falar de Egito e México, falando aqui do grupo D. O México e o Egito já estão eliminados dessa competição, mas ainda existe algo em jogo, já que as melhores campanhas das seleções aí da África, da Ásia, da Europa, da Oceania, etc e tal, quanto melhor for a sua campanha perante a outros países, seleções ali do seu continente, melhor, e o Egito pode ter a sua chance aí de se classificar, quem sabe, para as Olimpíadas do ano que vem. Então, para eles, vencer é mais importante. Mais do que isso, a seleção do México também não fez um bom papel, vem de 2 derrotas, assim como o Egito, que não tem grandes resultados. O México, pelo menos nos amistosos pré-competição, eles se saíram bem, mas eles não foram muito produtivos contra Montenegro e contra Lituânia, não conseguindo passar de 71 pontos e, mais do que isso, sofrendo pelo menos 91 pontos nos 2 jogos. Então a gente tem um ataque muito ruim, uma defesa muito ruim e um time com menos motivações para vencer, até porque o México sabe que eles não vão estar entre os 2 melhores, as 2 melhores colocadas seleções das Américas. Então, assim, chance de Olimpíadas para ele praticamente não existe, e para o Egito dá até para sonhar.
Então, por que não acreditar no handicap positivo do Egito também? Eu não gosto de colocar dinheiro em seleções fracas, eu só tô dando a minha visão a respeito desse jogo para vocês, não é necessariamente o que eu vou fazer, e eu também não recomendaria que vocês colocassem dinheiro dentro dessas partidas com seleções e jogadores poucos confiáveis, mas não custa nada daqui a minha visão para vocês de que o handicap de mais 10.5 a favor do Egito é muito mais promissor do que a vitória simples do México. Beleza, mesmo acreditando que o México deva vencer, é mais ou menos a mesma coisa ali que eu fiz analisando Itália e Filipinas. Vamos aqui para Montenegro e Lituânia, aqui a gente tem um confronto mais parelho, duas seleções de um nível mais ou menos próximo, só que a gente também tá falando de duas seleções já classificadas, e nesse momento, brigar aí, né, por qualquer coisa que seja, não faça tanto sentido, já que as duas seleções precisam pensar no que vem pela frente. Então não é um jogo que dá pra gente investir em relação à vitória, derrota, pontuação, nada disso, mas eu acho interessante a gente trabalhar com alguma linha aqui de jogador. E o jogador que eu separei para vocês é o Nikola Vucevic. Vamos trabalhar aqui com acima de 1.5 bolas de 3 dele ou acima de 0.5 no ao vivo, tentar pegar uma linha mais baixa, mas pelo menos uma bola tripla eu acho que esse jogador deva converter, e a gente já vai dizer para vocês o porquê acreditamos nisso, né? A linha dele tá aqui em 1.5, pagando 2,50. Se você tiver a oportunidade de pegar acima de 0.5, vai em frente. Ele teve 100% de aproveitamento nas bolas de 3 na estreia dele na competição, tá com 75% de aproveitamento contando os dois primeiros jogos, e mais do que isso, média de 1.5 bolas de 3 por jogo nessa competição. Contra o Jonas Valanciunas, que deve ser o seu principal marcador, ele costuma trabalhar ali um pouco mais por fora. É claro, a gente tá pegando números aqui de NBA, onde esses atletas têm mais minutagem, e mais do que isso, o nível de comprometimento em relação a essas duas seleções já estarem classificadas, maior. Porém, vale a pena a gente destacar esses números. Ele teve pelo menos 2 bolas de 3 em 5 dos últimos 6 jogos contra esse atleta, média de 2.2 bolas de 3, 5 tentativas e 43.3% de eficiência. Então, considerando que ele vai pegar um adversário ali no qual tem dificuldade de fazer deslocamento lateral, fecha muito bem o garrafão, acredito que ele vai trabalhar por fora, ele vai ter oportunidades para arremessar de 3, e mais do que isso, a gente também está falando aqui de uma linha de perímetro mais curta do que é na NBA, sem contar que se ele ficar embaixo do garrafão, a chance dele se lesionar, lembrando que a sequência da competição é muito mais importante, é maior. Então eu acredito que ele vá trabalhar ali um pouco mais longe, né, da zona de combate. Vamos aqui seguir então, depois desses palpites de handicap positivo do Egito, handicap positivo das Filipinas, vitória da República Dominicana e over 0.5 bolas de 3, jogável até no máximo 1.5 bolas de 3. Do Nikola Vucevic, da seleção montenegrina. Vamos falar aqui do grupo E e do grupo H, mas antes, pessoal, já deixou seu like, clica no botão de joinha, vai ajudar muita gente, e bora seguir aqui pro nosso vídeo. Lembrando que a gente tem uma meta de 30 likes para cada um dos vídeos aqui do Mundial FIBA, vai ajudar muita gente, e a gente vai trazer mais palpites para vocês. Vocês podem até discordar da nossa visão, mas o mais importante é que a gente tenha um debate, e mesmo que vocês pensem diferente da gente, é bom a gente trazer uma outra visão a respeito dos jogos. Vamos começar aqui essa nossa segunda parte do vídeo com Alemanha e Finlândia. A seleção da Finlândia demonstrou ter uma defesa absolutamente frágil e que Lauri Markkanen ofensivamente é longe do suficiente para eles prosperarem. A seleção da Finlândia já está eliminada. A seleção da Alemanha venceu a Austrália e o Japão. E mais do que isso, temos uma seleção da Finlândia que sofreu 98 pontos nas duas partidas, que fez o que é um número muito alto para um jogo de competição FIBA. A defesa deles praticamente não existiu e eles enfrentaram um ataque da Austrália que nem era tão veloz e um ataque do Japão que era muito baixo, e mesmo assim eles sofreram. A gente viu inclusive jogadores pequenos infiltrando com facilidade dentro da defesa da Finlândia. Imagina o que a Alemanha não pode fazer com o Dennis Schroeder, etc. Minha única preocupação é o nível de comprometimento da seleção alemã para essa partida. Porém, é de fato a melhor seleção disparada. Se você quer incluir múltiplas, triplas ou duplas, a vitória deles é bem-vinda. Acredito que eles devam vencer essa partida e, mais do que isso, eles devam pontuar bem. Até então, se você quiser trabalhar ali com a linha de pontos dele, considerando que a Finlândia já foi ruim quando eles tinham que se comprometer defensivamente, imagina agora que eles já estão eliminados, estão só cumprindo tabela, e mais do que isso, a Alemanha joga um basquete leve, sem grandes preocupações, porque eles já estão na próxima fase. Então fica aí de sugestão aí, o over em pontos da seleção alemã, acima de 89.5 pontos. Lembrando que, apesar deles rodarem o seu time, a Alemanha tem um elenco bom, tem jogadores de rotação também interessante, então assim, eles não vão perder muita qualidade quando eles rodarem um time não. E a seleção da Finlândia, repito, tem problemas defensivos, deve sofrer. E em relação a palpite de pontos, eu acho que esse é o melhor que nós temos para essa noite.
depois de Austrália e Japão. Outro jogo que também a gente tem uma odd muito baixa, a Austrália precisa vencer para se classificar, é confronto direto e mais do que isso, o Japão joga em casa diante da sua torcida. Porém, todos os fatores externos, contando a pressão em cima da Austrália, o fator mando e etc., eu acho que não é o suficiente para a gente trabalhar a favor do Japão, porque a Austrália é melhor time, perdeu para a Alemanha aqui, tudo bem perder para a Alemanha, é o segundo time com mais jogadores de NBA dentro dessa competição, atrás somente dos Estados Unidos, e tem muita qualidade técnica no seu time titular e alguns de rotação. Tem, sei lá, 3 dos 4 melhores jogadores em quadra ou 3 dos 3 melhores jogadores em quadra, muito provavelmente. Então, assim, a Austrália deve vencer. Se você conseguir uma odd ali mais interessante no ao vivo na vitória deles, vale a pena. Mas nesse momento eu vou acreditar na pontuação deles, considerando que é o melhor palpite pré-jogo para essa partida. Vamos aqui na linha de pontuação total da seleção australiana e acredito que eles passem dos 90 pontos. Vamos aqui de acima de 90,5 pontos, lembrando, a Austrália joga num ritmo razoavelmente lento, então dá para tentar esperar no ao vivo aqui essa linha baixar para 86,5 e pegar esse mesmo valor, mas eu acho que 90,5 pontos é um limite interessante ali que dá pra gente trabalhar. Repito, eles têm diversos jogadores de NBA com muita qualidade, mas mais do que isso, o Japão sofreu muito defensivamente, sofreram 81 pontos da Alemanha, isso que a Alemanha botou o pé no freio no terceiro e no último quarto, sofreram 88 pontos de uma Finlândia que é uma banda de um homem só, no caso o Lauri Markkanen, e mais do que isso, sofreram 88 e 103 para a Eslovênia e França nos amistosos pré-Copa do Mundo. E se a gente for olhar aqui os confrontos diretos entre essas seleções, a seleção australiana passou aí a linha dos 90 pontos nos últimos 2 encontros consecutivos, lembrando que eles foram todos recentes ali, né, de 2022 para cá. Beleza? Sem contar que eles fizeram 98 pontos na Finlândia e 82 pontos ali na Alemanha, o que é também bem relevante, média aí para eles de quase 90 pontos, muito próximo daquilo que a gente acredita que deva sair hoje. E também o Japão, repito, tem jogadores baixos, fáceis ali de você explorar. O Josh Giddey é uma boa peça para essa partida, já que ele é um armador alto ali, um jogador alto para a posição e deve tirar vantagem dos armadores muito baixos do Japão para infiltrar, encontrar passes ali por cima deles, etc. Agora aqui nós temos Líbano e França, jogo pouco interessante, a França já está eliminada assim como o Líbano, a França deve vencer essa partida, até porque seria uma vergonha eles saírem desse campeonato sem nenhuma vitória, mas nem uma odd interessante aqui, nem pontuação, nem handicap negativo alto, até porque é uma seleção francesa que está muito frustrada e não tem também muitos mercados interessantes para a gente trabalhar, porque as odds estão bem desagradáveis, digamos assim. Quem sabe até um handicap positivo ali na seleção do Líbano, porque a França decepcionou muito, talvez, mas repito, eu não gosto de ficar confiando tanto em seleções ruins. Vamos finalizar aqui o nosso vídeo com Canadá e Letônia. A Letônia que surpreendeu também, deu para trabalhar ali no handicap positivo deles como não favoritos nessa competição. Venceram o Líbano, venceram a França, mesmo não tendo o controle da partida, eles foram decisivos e superiores no quarto que mais importava, e eles já estão classificados bem como o Canadá. Para essa partida eu vou trazer um palpite bem ousado. A gente tem aqui um Canadá que venceu a França e o Líbano, e o meu palpite vai ser um under em pontos do Shai Gilgeous-Alexander, principal jogador aí do Canadá, um dos 2 melhores jogadores dessa competição, ao lado de Luka Doncic. Mas por que eu vou trabalhar com o under dele? Porque as duas seleções já estão classificadas, o Shai Gilgeous-Alexander está com a mesma linha de pontos do começo da competição, abaixo de 23,5 pontos. É o meu palpite, a gente está falando de um jogador que é um cestinha nato, tem muito talento, mas acima de tudo a gente tem um contexto favorável. Ele teve pouquíssimos minutos no confronto contra a seleção do Líbano, porque não precisou dele estar em ação o jogo inteiro. A gente também está falando aqui de uma seleção da Letônia que deve estar pensando no futuro. O Shai Gilgeous-Alexander está com 19,5 pontos de média nessa competição, ele fez um over ali na seleção da França, mas fez apenas 12 no último jogo. E eu acho que o cenário é mais ou menos esse aqui, onde o Canadá deve sobrar. Eles estão tentando encontrar um trabalho coletivo ali muito maior do que um trabalho individual das suas principais estrelas, porque talento eles já têm, então eles devem rodar a bola, devem dar chance para jogadores reserva. Ele tem condições de vencer a seleção ali do Líbano, mesmo sem suas principais peças em ação, e mesmo que por um acaso o Canadá de repente decida levar a sério esse jogo, eu ainda acho que o Shai vai soltar bastante a bola, porque ele tem outros jogadores talentosos ofensivamente que precisam chegar bem para a sequência da competição. No último jogo ele fez esses 12 pontos, justamente porque além dele ter arremessado pouco, ele jogou muito pouco, ele priorizou a assistência. Detalhe esse, a seleção do Canadá bateu recorde de assistências em uma partida de um Mundial FIBA no último jogo, então eu acho que ele não deve ter muito mais do que 20 minutos e consequentemente 23,5 pontos para mim parece demais
para ele, vamos trabalhar com abaixo de vitória do Canadá. E se você quiser trabalhar ali com a pontuação alta da seleção canadense, quem sabe não possa ser uma boa pedida, mas eu ficaria de fora porque a gente não sabe o nível de comprometimento desses jogadores para uma partida na qual eles já estão classificados. Desde já, quero agradecer a audiência de vocês, o like que eu espero que vocês tenham deixado, e muito boa sorte a todos. Se vocês têm alguns palpites aí embaixo, deixem nos comentários, se discordam da gente, também comentem, digam é um mercado que vem sendo lucrativo para vocês. Muito obrigado pela sua audiência e falou!